Olá, bom dia pessoal. Vamos à nossa aula de hoje, né? Faz um tempinho que eu não gravo para vocês, eu tenho colocado aí os videoaulas, né? Mas às vezes não é tão legal igual a nossa aula gravada. Hoje a gente vai tratar do assunto, pessoal, falando das células, né? Melhor dizendo, das células dos neurônios. Tá lá na página, deixa eu pegar a página aqui para vocês. Página 163. 163, 164, tá? Aqui, ó. Aqui. Então, pessoal, os neurônios, né? Já falei para vocês, vocês já viram também que são células, né? São células, né? São chamadas de neurotransmissores, são responsáveis pelas sinapses. Sinapses, pessoal, são pequenas pontes, né? De ligação entre uma célula e outra, né? Elas não chegam a encostar, elas só mandam sinais, né? Ficam bem próximas assim, são como se fossem duas correntes, né? Uma positiva, outra negativa, correntes elétricas, né? Elas passam ali impulsos nervosos, elas não encostam, elas só se aproximam e passam ali através desses impulsos nervosos as informações necessárias para o nosso cérebro para ele poder dar os comandos necessários, seja fechar os olhos, mover as mãos, dormir, acordar, né, o ato reflexo que a gente viu na aula passada, né, quando alguma coisa de perigo se aproxima, a tendência é o sistema nervoso neurotransmissor, né, te dar um sinal para você se defender, né, desse perigo que nós chamamos de sinapse. Os neurotransmissores, pessoal, deixa eu mudar a câmera aqui de posição também, ó, tá aqui, ó. Neurotransmissores. Opa. Cortou o tempo, né, pessoal? Vamos lá de novo. Aqui, ó. Acompanha comigo. Os neurotransmissores são capazes de agir sobre os dendritos, né, que são aquelas outras partes que tem lá no nosso neurônio, né? Ele vai desencadear esse impulso nervoso que eu falei para vocês, são essas reações químicas, né? São chamadas de sinapses e elas acontecem entre os neurônios, né? Os neurônios, esses neurônios, eles podem ser musculares, podem ser glandulares, né? Eles têm várias vertentes, né? Tem várias fontes de neurônios. Aqui embaixo, ó, tá vendo nessa imagem aqui, ó? Perdão. Tem aqui um quadrinho, né, responsável pelas sinapses. Aqui nós temos as vesículas com os neurotransmissores, tá vendo? Se vocês olharem mais de perto, vocês vão ver essas vesículas aí. Essas vesículas são responsáveis pelos impulsos nervosos, também está aqui o próximo passo, né? Aqui abaixo nós também temos aí a partezinha que é responsável pelo impulso nervoso. Nós temos aqui um axônio, os neurotransmissores e os receptores, né? Então tem alguém que transmite e alguém que recebe essas informações. São chamadas de sinapses. Notem, pessoal, que aqui, como eu falei para vocês, ó, eles não chegam a se tocar. Eles passam essas informações bem próximos, né, que são chamados de sinapses, mas não chegam a se tocar totalmente, tá bom? Aí dá pra gente entender melhor como que ocorre essa transmissão de informações. E quais são as estruturas do sistema nervoso, pessoal? O sistema nervoso ele é formado por algumas estruturas. Aqui embaixo nós temos aqui o encéfalo, que é dividido em crânio, cérebro, falei para vocês também na aula passada, cerebelo. Voltei. Então, pessoal, ó, tá aqui, ó. É o encéfalo, né? Tá aqui no crânio, né? Essa caixa mais dura. Cerebelo, tá um pouquinho mais para dentro, é como se fosse um caroço de amendoim. É parecido com o amendoim, tá vendo? Ó? E aqui nós temos o cérebro próximo dessa parte aqui que vai lá para a nossa coluna vertebral, chamada de medula espinal, né? Espinal porque faz parte da nossa espinha, das nossas vértebras que vão se ligando para receber esses impulsos nervosos. Então os impulsos nervosos vêm daqui da parte de trás, que a gente chama de cerebelo. Está aqui o cérebro, né, a caixa torácica, que é essa parte mais dura, né, que protege o nosso
cérebro. Quando bebês, né, não sei se vocês, os pais, os avós de vocês já falaram para vocês, fala assim, cuidado com o bebezinho, não aperte na cabeça porque ele tem uma moleira, né? Que moleira é essa, né? Todo bebê, né, todo recém-nascido, quando ele vem de parto normal, geralmente a primeira parte que passa, pessoal, é a cabeça. Porque essa parte mais dura ainda não está formada, né? Ela vai se encaixar de acordo com a abertura lá do canal de passagem. Então ele ainda não está totalmente, né, rígido, né? Esses ossos eles vão se calcificando com o passar do tempo e tem uma pequena abertura que é chamado de moleira, tem um nome específico, depois eu falo para vocês, tá? Então depois ele vai se enrijecendo, né, vai ser chamado de crânio, vai ficar duro, ele é para proteger o nosso sistema nervoso, cérebro, cerebelo e todas essas partes, por isso que ele é tão duro assim, né? Então é chamado de moleira. Segura o bebê para não deixar bater a moleira, né? Já ouviram essa expressão. Então, pessoal, tá aqui, ó, acompanha comigo, né? Deixa eu acabar o vídeo aqui, eu já pulo para o próximo. Então aprendemos, né, o que é moleira, ou melhor, relembramos o que é moleira, né? Deixa eu puxar a câmera para cá. Aqui. Camisa do Flamengo, né, pessoal? Que ganhou ontem do Corinthians, né? Só para homenagear o Flamengo. Homenagear. Olha aí, pessoal, o encéfalo, vamos ler juntos aí, ó. O encéfalo é a maior estrutura de integração de controle do sistema nervoso. Ele está abrigado, ou seja, ele está protegido na caixa craniana. Essa caixa craniana é que dá abrigo, é que protege, por isso que tem a expressão abrigado. É formado por quem, pessoal? Na imagem que a gente falou agora abaixo aqui, ó. Cérebro, cerebelo e medula espinhal. Cada um tem uma função específica. Qual é a função do cérebro? É um órgão mais volumoso do encéfalo, né? Então, o cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para marcar para vocês, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Essa é a função do cérebro, né? Tem outras palavrinhas aqui, depois a gente vai ler com calma, só para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Depois, pessoal, nós temos, né, falamos do cérebro, nós vamos aprender a função do cerebelo. Bem parecido com a palavra cérebro, né? Não é cérebro, tá? É cérebro. C-E-R-E-B-R-O. Cérebro, tá? E depois nós temos aí o cerebelo. Qual é a função do cerebelo? Assim como o cérebro também apresenta dois hemisférios, ou seja, duas divisões, duas partes distintas, que está relacionado a movimento, né? Assim como estou levantando os braços aqui, abrindo e fechando as mãos, então o cerebelo, perdão, é responsável por essa função. E tem um tronco encefálico, pessoal, que faz essa ligação. Parei no tronco encefálico, né? Tá aqui, ó. O tronco encefálico. Por quê? Porque ele está ligado a essa parte aqui do nosso tronco, é como se fosse uma árvore, né? Essa parte que nos mantém, né, em pé, é claro, com o auxílio dos nossos pés e das nossas pernas também. É responsável pelas funções involuntárias, como controle e batimento cardíaco. Então, pessoal, por que é involuntário? Porque nós não temos ação sobre o batimento do nosso coração. Da nossa respiração a gente até tem, tá? Mas assim, é por momentos, 2, 3 minutos, mas são funções involuntárias. O nosso coração, né, ele está ali batendo ali, né, por conta de todo um sistema que a gente vai aprender depois, né? Está relacionado ao pulmão, à respiração. Então é o que a gente chama de funções involuntárias, a gente não tem ação sobre isso. E os movimentos peristálticos também. O movimento peristáltico ele está mais envolvido à alimentação, né? Quando a gente faz esse movimento aqui de engolir, de mastigar, é o chamado de movimentos peristálticos. Depois a gente vai aprender um pouco melhor também sobre esses movimentos. Então, pessoal, continuando, né, a gente vai falar aí da medula espinal, tá aqui, ó. Acompanha aí na próxima página, tá? A medula espinal, pessoal, é um cordão, né, que é ligado aqui do final do nosso cérebro, né, da nossa coluna vertebral, que fica alojado dentro, né,
da coluna junto com as vértebras, que são aquelas pequenas partes que a gente vai ver aqui abaixo na imagem aqui, que faz a conexão, que faz a ligação de umas partes com as outras, né? É o que nos mantém, né, esguio, né, nos mantém ereto e ajuda na nossa movimentação. A medula espinal, pessoal, ela possui, né, duas funções principais. Quais são elas, né? Elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias para alguns estímulos. Quando nós vamos ao médico, o que o médico faz? Ele toca no nosso cotovelo ou toca no nosso joelho, o que acontece? A gente, né, quase que chuta o médico, né? São atos involuntários. Você toca ali, então ele recebe essa resposta e imediatamente faz esse movimento com a perna ou com o braço, tá? Então ele faz essa comunicação. E tanto o encéfalo como a medula espinal, pessoal. Voltando, pessoal, então falando aí da medula espinal, né? Agora a gente vai falar aí, ó, tanto o encéfalo aqui, ó, acompanhe comigo aí, no segundo parágrafo. Tanto o encéfalo como a medula espinal fazem parte, né, dos nervos que ramificam, ou seja, que se dividem, né, e dão origem a todas as nossas partes do corpo. Então é a medula espinal, né, que faz essas subdivisões. Os nervos são um conjunto de axônios que a gente estudou agora há pouco, né, que também tem essa ligação. E alguns nervos, pessoal, apresentam pequenas dilatações, né, que correspondem aos glândulos nervosos. Dilatações, né, são aberturas maiores, ele vai se expandir, vai ficar maior, ele vai se dilatar, né, ele vai aumentar de tamanho. Esses são chamados de gânglios nervosos, perdão. E aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão da medula espinal, ó, tá aí no livro de vocês também, acompanhem aí. Medula espinal, ela começa aqui nessa parte, ó, essa imagem de costas, né? Tem aqui os nervos que estão ligados à medula e as vértebras, né, que estão aqui na nossa parte, né, que quando a gente toca com a mão, a gente consegue perceber cada vértebra dessa, tá bom? Voltando, pessoal, então falando aí da medula espinal, né, agora a gente vai falar aí, ó, tanto o encéfalo aqui, ó, acompanhe comigo aí, no segundo parágrafo. Tanto o encéfalo como a medula espinal fazem parte, né, dos nervos que ramificam, ou seja, que se dividem, né, e dão origem a todas as nossas partes do corpo. Então é a medula espinal, né, que faz essas subdivisões. Os nervos são um conjunto de axônios que a gente estudou agora há pouco, né, que também tem essa ligação. E alguns nervos, pessoal, apresentam pequenas dilatações, né, que correspondem aos glândulos nervosos. Dilatações, né, são aberturas maiores, ele vai se expandir, vai ficar maior, ele vai se dilatar, né, ele vai aumentar de tamanho. Esses são chamados de gânglios nervosos, perdão. E aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão da medula espinal, ó, tá aí no livro de vocês também, acompanhem aí. Medula espinal, ela começa aqui nessa parte, ó, essa imagem de costas, né? Tem aqui os nervos que estão ligados à medula e as vértebras, né, que estão aqui na nossa parte, né, que quando a gente toca com a mão, a gente consegue perceber cada vértebra dessa, tá bom? Beleza, vamos lá, continuando, pessoal. Agora, na página seguinte, aí o tema 4, a gente vai falar da coordenação nervosa, né? Então, nós temos todos os nervos, eles têm que trabalhar em coordenação, ou seja, eles têm que trabalhar juntos, né? Para poder, né? Tipo assim, o nosso sistema ele não ficar, né, desordenado, tipo um braço vai para um lado, o outro vai para o outro, o pescoço virar para cá, o corpo para lá, então ele tem que estar em coordenação. E é o sistema nervoso, pessoal, que mantém esse equilíbrio, que faz essa ligação, que dá essas coordenadas, né, que faz essas definições. Então, os elementos do sistema nervoso humano, né, ele está coordenado de que forma, né? A coordenação nervosa ela tem início nos órgãos receptores, né, que nós falamos das sinapses lá no início, né? Passa pelos neurônios sensitivos, né, os neurônios, né, que eles vão receber essas informações, né, que está lá no nosso cérebro, né, lá na medula espinal.
E é lá que ocorre, pessoal, o processamento dessas informações recebidas. Por que que essa informação é processada de forma tão rápida? Se a gente coloca a mão, por exemplo, no fogo ou na chapa quente, o que que vai acontecer? Imediatamente o nosso sistema nervoso vai mandar a gente retirar. Por quê? Porque está quente, né? Essa informação é passada muito rápido para o nosso sistema nervoso, que se a gente tiver algum distúrbio no sistema nervoso, nós vamos queimar as mãos, né? Porque a gente vai colocar ali, ele não vai passar nenhuma informação, a gente vai continuar com a mão ali até queimar, tá? Então o sistema nervoso ele dá essa resposta para nós retirarmos imediatamente ali, né? É um som que chega à orelha, por exemplo, também é interpretado pelo cérebro, né? E eu já retorno. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora, né, falar da coordenação nervosa. Tá aqui, ó. Coordenação nervosa. Quem é responsável por essas informações, pessoal? São estruturas, né, que têm ação sobre os músculos, as glândulas, eles são denominados órgãos efetores, né? É um nomezinho diferente, né? São órgãos efetores, ou seja, eles vão efetuar essa transmissão de informações. Por isso que é chamado de órgãos efetores, né? A informação do sistema nervoso vai para todos esses órgãos, todos esses fatores. Aí tem, né, os neurônios motores, responsável pela nossa coordenação motora, tá? E para melhor compreender essas informações, pessoal, né? Imagine uma pessoa, né, que sente o cheiro de um alimento estragado, né? Esses são neurônios, né, responsáveis por essas informações também. São compostos voláteis, né, de elementos que chegam ao nariz, né, os sons a gente já falou, né, todos esses impulsos, está tudo relacionado aí ao cérebro. Essa informação ela é processada e mandada ao cérebro. Aqui abaixo agora, vocês na página 166, vocês estão vendo a imagem dessa mocinha aí abrindo a boca, né? Parece estar com sono. A outra parece que está com algo no nariz, né? Sentindo o cheiro, um respirador, né? Essas são informações, ou seja, são ações involuntárias, pessoal. Quando a gente abre a boca que nós estamos com sono, você abre porque quer? Não, porque o seu organismo está cansado e está te dizendo que já está na hora de você descansar, para relaxar o seu sistema nervoso, o seu corpo para uma nova atividade diária no outro dia. São informações involuntárias. Então, pessoal, né, são ações involuntárias, né? O abrir e fechar da boca, né, está dizendo que já está na hora de descansar o organismo. São atos, né, que não têm controle do nosso subconsciente. São ações involuntárias. Aqui nós temos a figura A e a figura B. Na figura B nós temos uma ação voluntária, ou seja, essa ação vai depender da nossa vontade. A primeira não, ela independe da nossa vontade, né? O nosso sistema nervoso que repassa essas informações. Já uma ação voluntária, pessoal, é uma ação que nós queremos realizar, né? É aquela que nós temos a capacidade de comandar, ou seja, eu quero fechar e abrir a mão, é uma ação voluntária. Eu quero parar de falar, é uma ação voluntária. Eu quero fechar os olhos, abrir os braços, né? São ações voluntárias, ou seja, dependem da minha vontade. É possível tomar uma decisão, né, e realizar essas ações ou interrompê-las, né? São ações que dependem da nossa vontade. Opa, deixa eu arrumar aqui, a pessoa saiu do foco. Aqui abaixo, pessoal, nós temos mais uma imagem para poder ilustrar essas nossas informações. Temos aqui um exemplo de uma ação voluntária. O que está acontecendo nessa imagem que vocês percebem, né? É uma ação voluntária, né? A informação obtida pelos órgãos de sentido e transmitida ao cérebro, né? São os estímulos recebidos, né? Temos aqui o cérebro, ó, o menino andando de bicicleta, o nervo óptico do olho, né? Tá passando aqui todas as informações necessárias para ele. Aqui está a medula espinal dele, ó, fazendo essa ligação.
O nervo sensório motor, que faz com que ele sinta as sensações de dor, né, de alegria ou de conforto, né, tá ligado aqui também. O músculo, que ajuda na proteção, né, desses nervos, está aqui. Tudo, né, interligado ao nervo óptico, né, ao cérebro, né? Essas informações estão ligadas. Aqui abaixo nós temos uma outra imagem, são reflexos condicionados, ou seja, elas precisam de uma condição. Nessa imagem, pessoal, está aqui, ó, a medula espinal novamente, né? O músculo, né? Sendo que agora é o músculo da perna, não é mais o músculo do glúteo. E estão os neurônios. O que está acontecendo nessa imagem que vocês percebem? A menina está andando descalço no chão quente. O que o sistema nervoso está falando para ela? Tira o pé que está quente, que vai queimar, e assim ela está fazendo, né? Ela está retirando. Ou melhor, aqui parece que ela espetou o pé, né, pessoal? Não é o chão quente, né? Perdão. Ela espetou o pé num prego, num espinho qualquer, então o sistema nervoso, né, fez com que ela levantasse o pé imediatamente. Né? São sistemas reflexos condicionados. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora, né, falar da coordenação nervosa. Tá aqui, ó. Coordenação nervosa. Quem é responsável por essas informações, pessoal? São estruturas, né, que têm ação sobre os músculos, as glândulas, eles são denominados órgãos efetores, né? É um nomezinho diferente, né? São órgãos efetores, ou seja, eles vão efetuar essa transmissão de informações, por isso que é chamado de órgãos efetores, né? A informação do sistema nervoso vai para todos esses órgãos, todos esses fatores. Aí tem, né, os neurônios motores, responsável pela nossa coordenação motora, tá? E para melhor compreender essas informações, pessoal, né, imagine uma pessoa, né, que sente o cheiro de um alimento estragado, né? Esses são neurônios, né, responsáveis por essas informações também. São compostos voláteis, né, de alimentos que chegam ao nariz, né, os sons, a gente já falou, né, todos esses impulsos, está tudo relacionado aí ao cérebro. Essa informação ela é processada e mandada ao cérebro. Aqui abaixo agora, vocês na página 166, vocês estão vendo a imagem dessa mocinha aí abrindo a boca, né, parece estar com sono. A outra parece que está com algo no nariz, né, sentindo o cheiro, um respirador. Né? Essas são informações, ou seja, são ações involuntárias, pessoal. Quando a gente abre a boca que nós estamos com sono, você abre porque quer? Não, porque o seu organismo está cansado e está te dizendo que já está na hora de você descansar, para relaxar o seu sistema nervoso, o seu corpo para uma nova atividade diária no outro dia. São informações involuntárias. Então, pessoal, para finalizar, né, reflexos condicionados, o que acontece? São algumas situações, né, em que com treino e ação voluntária pode se tornar automática, ou seja, né, a gente vai aprender a utilizar essas funções. São reflexos condicionados de acordo com as condições de momento, né? Então, o treino, né, vai tornar essas ações mais rápidas. Tipo um goleiro de futebol, pessoal, ele treina todo dia, né, tá lá jogando, então ele vai tornar esses reflexos mais rápidos, né? O malabarista, né, que joga lá aqueles negocinhos para cima, os malabares, né, joga os malabares para cima, então ele vai treinando, então são reflexos condicionados, né? Ele vai treinar essas ações. E as respostas, respostas reflexas musculares, que são elas, né? São respostas, né, relacionadas à medula, ela é rápida e tem um estímulo mais rápido também. Ao tocar um objeto quente, né, igual eu falei para vocês, a tendência é retirar a mão. Ou pisar no objeto pontiagudo que vai ferir o pé, a tendência é levantar o pé, como vocês veem na imagem dessa menina aí que está se defendendo, tá? Então são reflexos medulares, está ligado à medula. O pé dessa menina vai receber essa informação desse objeto pontiagudo, vai fazer o quê? Vai retirar, né? São respostas rápidas, né?
E assim, pessoal, o nosso organismo ele vai reagindo rapidamente a essas situações de emergência, tá? E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta aí. Um abraço, pessoal.